Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Sheila, eu sou uma pesquisadora de comportamentos, de pessoas e de situações, coisas que aconteceram comigo. E aí eu resolvi gravar alguns vídeos porque alguns conhecimentos que eu fui obtendo ao longo do caminho, eles me ajudaram demais a melhorar. E algumas coisas que eu observei nas outras pessoas, elas também funcionaram muito. Então o objetivo do vídeo basicamente é compartilhar aquilo que eu venho observado que tem funcionado. Não é especificamente uma coisa técnica, mas é uma coleção de conhecimentos que vem funcionando para pessoas que têm os mais diversos tipos de problema. E hoje eu queria falar sobre uma coisa muito bacana que eu vi que tem funcionado em várias terapias, né? Que tem a ver com a bulimia e com a anorexia. Então, o que seria basicamente a bulimia e a anorexia? Ao contrário de que muita gente pensa, a bulimia ela não se restringe somente ao comer compulsivo seguido de vômito, né? A bulimia, ela é aquele comportamento do comer compulsivo seguido de qualquer comportamento compensatório. Então, a pessoa ela pode tanto vomitar, né, que é o que acontece na maioria dos casos, mas ela pode também fazer exercício, passar longos períodos em jejum, tomar uma série de laxantes para ir ao banheiro, etc. São comportamentos compensatórios. E chega um momento que isso traz graves problemas para as pessoas. É mais comum em mulheres, mas existem homens também com esse tipo de problema. Mas basicamente é uma doença que ela perpetua durante muito tempo na vida da pessoa e aí a longo prazo ela começa a trazer sérios problemas de saúde. Já a anorexia ela é uma privação da pessoa de se alimentar. Então assim, vou repetir, não é um conceito técnico, não é um conceito que eu aprendi em faculdade, não é um conceito que eu aprendi em qualquer curso, foi uma observação, uma vivência que eu tive. É uma doença que tem muito impulso de morte, né? A pessoa quer sumir quando ela é anoréxica, ela quer literalmente... E aí não come, e quanto menos come, mais frágil ela fica para aquela doença, mais apta a continuar com aquilo. É muito dolorido para a anoréxica comer, porque é um sofrimento muito grande de ter uma distorção completa da sua imagem perante o espelho, de ter uma... todo mundo fala, né? Todo mundo fala, olha, você tá muito magra, olha, tá muito feio, mostra imagens chocantes, mas aquilo não atinge o coração da pessoa que tá sofrendo da doença, porque por mais que ela tenha uma consciência racional de que ela tá completamente magra e que aquilo tá fora de um padrão normal, fora de um padrão saudável, ela não sente aquilo. Dentro dela, ela não sente que tá ruim do jeito que tá. Ela sente que, assim, só mais um pouquinho, só mais um quilinho, eu só vou chegar naquele lá e aí por lá eu vou parar. Só que quando chega naquele quilinho, vai, 100, 200, 300, óbvio que não é, né? Geralmente são pesos muito menores, mas quando chega naquele peso, ela só mais um. Aí chega lá, só mais um. Chega lá, só mais um. E a pessoa vai morrendo, né? Então, assim, a bulimia, eu vejo que ela é uma doença que, apesar da bulimia e da anorexia, elas estarem entrelaçadas, né? Geralmente elas caminham muito juntas, é um fio de cabelo de diferença para a pessoa que possui a doença de pular para uma, pular para outra, pular para outra. Então fica naquele ciclo, né? Tô melhorando da minha compulsão de vomitar, mas aí eu quero emagrecer, então eu deixo de comer. E aquela questão da alimentação nunca vai dando certo. Enfim, eu vi uma série de terapias, eu vi um monte de livro, né? Que fala que isso é problema com a mãe. E eu acho que quando você fala que o problema é com a mãe, você tá... Pra pessoa que recebe, muitas vezes ela recebe com culpa. Então aquela mãe olha e fala, nossa, onde eu errei? Nossa, o que eu fiz? E aí o que eu tenho observado? Que o problema dessas doenças que estão relacionadas à alimentação, ela tá ligada à energia materna, não à mãe. Entendeu? A mãe ela pode ser uma pessoa que representa aquela energia materna na vida da pessoa, mas não necessariamente a mãe é a causa ou a mãe é a pessoa que contribuiu diretamente para que aquela doença crescesse. É óbvio que a gente tem que considerar aqui fator externo, fator interno, né? Então não é todo mundo que tem problema com a mãe que vai desenvolver um distúrbio alimentar como a bulimia e a anorexia. Mas para aquela pessoa, né? O vídeo é direcionado para aquela pessoa que já desenvolveu, que ela tá com esse transtorno alimentar. E falar que a culpa é da mãe, às vezes não ajuda muito. Mas quando você fala que a culpa que não é na verdade culpa, né? Que aquela origem ela tem muito a ver com a energia materna,
aí as coisas começam a andar. Então, assim, isso é a primeira dica que eu ia falar, assim, o que ajuda a observar? Entenda que todo problema relacionado nesses distúrbios alimentares que eu venho observado, ele tem uma íntima ligação com a energia materna. Por quê? Porque ela representa a nutrição. Então, é uma coisa que, puxa, pra mim não faz muito sentido, mas não é sentido racional, é sentido emocional, é o que a pessoa vive. Porque vamos colocar, né? O que funciona? Funciona você falar que ela tá muito magra? Funciona você falar que comer e vomitar não é bacana? Ela sabe disso. Com certeza ela sabe disso. Mas sentir aquilo, né? Onde que a gente chega no ponto em que realmente a chave vira e a pessoa começa a melhorar? E esse ponto, ele tem muito a ver com a nutrição. E a nutrição está intimamente ligada com a energia feminina. Então, às vezes, quem foi a responsável por te dar aquela representação de nutrição, aquela representação, quem foi a mãe na tua vida, né? Porque às vezes a pessoa tem a mãe, mas quem representou a energia materna para ela foi a avó, ou então foi uma babá, ou então foi uma cuidadora. Ou então ela nem teve uma mãe, aí ela desenvolveu aquela ausência do poder de se nutrir e desenvolveu um transtorno alimentar. Entendendo que a doença, ela é muito mais um efeito de uma causa que fica escondida do que qualquer coisa no sentido. Então, assim, a gente olha aquele comportamento estranho e fala, nossa, muito estranho, você tem que parar com aquele comportamento. Mas não se para o comportamento se você não vai lá atrás para ver o que aconteceu, né? Uma vez eu participei de uma constelação familiar, que é outra terapia que eu acho super bacana, ela pega fundo, né? Ela traz do inconsciente. E aí eu vi que o problema, na verdade, foram 2 constelações familiares que eu tive a oportunidade de presenciar. E em uma delas, a bulimia, ela vinha de 5 gerações para trás, onde existia um problema lá que uma filha não reconhecia a mãe como mãe, ela não aceitava a nutrição daquela mãe, e isso foi se passando inconscientemente de geração em geração. Todas as mulheres da família desenvolveram algum tipo de problema com a nutrição, e aquela pessoa específica que estava sendo constelada, ela desenvolveu outro transtorno alimentar relacionado com a bulimia e com a anorexia. Então veja que o problema da nutrição, o problema do recebimento do amor materno, ele tinha acontecido há 5 gerações atrás. Então, como que a gente pode responsabilizar a mãe direta, a mãe biológica direta daquela pessoa que está sofrendo do transtorno, né? Então, assim, olhar mais para o que representa essa nutrição na vida da pessoa, e a nutrição em todos os aspectos, funciona mais do que falar que é uma coisa geralmente ligada à mãe. Trocar uma palavrinha, né? Não mãe, energia materna, nutrição, porque a nutrição é o receber, é incorporar aquilo que você recebe como um nutriente que vai fazer parte de você. Então, assim, quando você tem um problema com esse recebimento, primeiro, eu não quero alimentação dentro de mim, eu não quero essa nutrição, mas isso é um efeito desse tamaninho com relação a todos os outros que vêm acompanhando. Então, geralmente essas pessoas que têm transtorno alimentar, elas não têm problema só de nutrição com a comida, mas elas têm problemas de nutrição com relação às pessoas também. Lembrando que, assim, você se nutre de sentimentos, né? O amor nutre, a atenção nutre, o sol nutre, uma série de coisas alimentam você num sentido holístico, num sentido multidisciplinar. A Ayurveda, ela vive falando que você se alimenta de sol, você se alimenta de ar, você se alimenta de emoções, você se alimenta de sentimentos, de comida e de bebida. Então, tem bastante coisa aí pra gente trabalhar no aspecto da nutrição. E uma das principais características, principalmente da pessoa que tem anorexia, é o isolamento. Então, assim, ela se isola da sociedade, ela não aceita receber a nutrição sentimental também. E aí, tudo bem, identificando essas questões, como que começa o processo de cura, né? O processo de cura começa com a identificação. Então, o porquê não me envolver, né? E o processo de cura também começa com a mudança de hábitos, às vezes muito dolorosos, porque você chegar para uma pessoa e falar que ela tem que comer quando ela tá vivenciando a anorexia, ela é muito complicada. Então, assim, existem uma série de grupos de apoio, que eu vou colocar alguns endereços, uma série de literaturas bacanas para saber sobre esse tipo de questão, que precisam ser lidas, que precisam ser discutidas. Por quê?
Porque principalmente quando se tratam de hábitos, a gente tem muito vai e volta, né? Então, assim, o melhor, pior, melhor, pior, melhor, pior. Aí eu acho que eu tô boa, de repente, eu tenho uma recaída, eu faço tudo ao contrário, mas o importante é sempre não estar desistindo com relação a essa mudança de hábitos. Mas além da mudança de hábitos, precisa de uma mudança interna, principalmente com relação ao sentimento, porque a doença nasce da alma, né? Não tem uma pessoa... É óbvio que existe uma predisposição biológica, mas a doença, ela primariamente, ela nasce no profundo do ser dela. E trabalhar esse profundo do ser, de aceitar receber, de aceitar aquele amor, de aceitar aquele alimento, de aceitar aquela atenção, aceitar ajuda, é muito importante. Então, 2 fatores, né? Primeiro, o comportamental e o segundo, o emocional, o espiritual, para essa questão da nutrição. E só para finalizar, com relação a essa mudança comportamental, existe aí tratamento, né? No Hospital das Clínicas, existem algumas outras clínicas que são bem caras, existem grupos de autoajuda também que você não paga nada, enfim, tudo que eu conhecer eu vou postando aqui conforme o tempo e conforme eu vá conhecendo mais, eu vou colocando, porque geralmente, assim, quando todo mundo dá aquelas medidas paliativas, você vê que não funciona, a pessoa acaba querendo, tem a tendência de desistir, né? Porque tentou uma religião e não deu certo, tentou um médico e não deu certo, porque tentou uma terapia e não deu certo, e aí vai acabando de desistir. Pode ser que não dê certo com esse vídeo que eu tô falando também, mas pode ser que dê. A minha responsabilidade aqui é só trazer aquilo que eu venho angariando de conhecimento, né? Que, mais uma vez eu digo, não é técnico, é um conhecimento empírico. É um conhecimento baseado na minha vivência. Então, só para finalizar, com relação aos hábitos, a mudança de hábitos, ela é dolorosa, né? E principalmente com relação a transtornos alimentares, ela é permeada geralmente de uma série de recaídas, uma série de retornos àquele comportamento destrutivo. E é nesse momento que a pessoa tem que parar, tem que visualizar e falar assim, tudo bem, eu já sei como é a característica do tratamento, eu não vou parar por causa disso. Porque isso estava previsto que ia acontecer, aconteceu com muita gente, né? A gente vê que muita gente, assim, para de beber, para de fumar, para de usar droga, para de ter relacionamento destrutivo, assim, de uma hora para outra, mas com a alimentação, especificamente com a alimentação, é o oposto. Porque é uma coisa que você faz todo dia, né? Não é um comportamento que você fala assim, pronto, agora eu vou deixar isso pra lá e eu não vou ligar pra isso, vou tirar isso da minha vida e vou resolver, quando ficar mais calma eu olho para aquilo de volta. Não, você tem que comer todo dia. E você tem que comer todo dia com qualidade, né? Porque... agora só mais um minutinho, eu acabei de lembrar mais uma coisa. Existe a restrição qualitativa e a quantitativa. Então, a quantitativa a pessoa come pouco. E a qualitativa, ela deixa de comer alguns alimentos específicos. Então, às vezes massa, às vezes chocolate, às vezes tudo menos salada, né? Às vezes tudo menos uma fruta. Existe o uso isoladamente só da restrição qualitativa, né? Que vai... ela restringe determinados tipos de alimento, existe o uso isoladamente da restrição quantitativa, que ela restringe a quantidade de comida que vai ser ingerida, e existe o auxílio dos dois, né? Que aí você para tudo, você não come nada e nem escolhe alimentos, você simplesmente tenta se isolar e parar de comer, que geralmente são os últimos estágios da anorexia. Então, combater isso precisa de paciência, talvez seja um tratamento para a vida, né? Eu acredito sim em cura da alma, mas às vezes ela não se cura só nessa vida, ela precisa de mais tempo, ou às vezes ela não precisa, cada um é cada um. O importante é respeitar realmente o tempo da pessoa e o que ela precisa para que aquela mudança aconteça. Então, eu vou ficando por aqui. Conforme eu vá descobrindo mais coisas, eu vou postando embaixo desse vídeo, né? Grupo de autoajuda, livro, terapeutas e etc, etc. Tá bom? Obrigada, gente. Namastê. Eu acredito demais que o mundo pode ser mudado de acordo com as nossas próprias escolhas, né? Então, começando de onde você tá, mudando seu estado de espírito agora, é uma coisa possível, né? Às vezes a gente fica querendo melhorar, achar que a vida vai estar boa só quando você resolver um problema, mas problemas existem e problemas sempre vão existir. Então, se a gente esperar para ser feliz, esperar para mudar, quando tudo estiver bem, corre o risco da gente nunca mudar, né? Então, tô ficando por aqui. Um beijo, até mais.